Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu gostaria de reforçar esse anúncio do Videira News a respeito desta live online, né? A live que nós vamos fazer, na verdade, é a primeira da Vinha Kids, e nós resolvemos fazer como uma videoconferência, o nome que nós estamos dando, porque nessa data nós estaríamos realizando a nossa conferência ali no ginásio, no Goiânia Arena, que foi adiada para 2021. Mas eu gostaria de reforçar para você, pai, para você que é mãe, para que você possa também estar conectado nesse dia. Será no dia 13 de junho, das 14 às 18 horas. E o tema dessa live é levando o Evangelho para as crianças das nações. Mas eu creio que, antes de irmos para as nações, o primeiro lugar onde o Evangelho precisa ir e alcançar as crianças é nas casas. E os primeiros evangelistas são os pais. Então, nós estaremos aqui nesse dia, orando pelas famílias, pelas crianças, porque nós cremos que Deus, de fato, quer alcançar crianças. Deus quer que crianças sejam salvas. E é através da igreja que elas serão alcançadas. Amém? Mas tem algo também que vai acontecer nesse dia. Nós vamos, pela primeira vez, transmitir esse evento em 6 idiomas. Todas as nossas igrejas na Via Internacional estarão conectadas e elas vão participar. Nós teremos momentos especiais de orarmos, de intercedermos pelas crianças, para que Deus possa guardar, para que Deus possa salvar. E eu gostaria de fazer isso juntamente com os pais, você que está na sua casa, fique conectado, vamos juntos orar, para que Deus possa, de fato, salvar milhares de crianças, não apenas no Brasil, mas em todas as nações. Amém? Nós estaremos lançando também um livro, que esse livro foi escrito, o Plano de Salvação para Crianças, e a Igreja Videira está ofertando esse livro. São quase 100 mil livros que estão sendo impressos em português e também em 6 idiomas, para que nós possamos alcançar essas crianças em todas as nações. Eu creio que, de fato, vai ser uma grande colheita. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Tenho a honra de compartilhar nesse domingo de ceia. E eu quero continuar compartilhando com você ainda mais esse domingo. Nós temos falado a respeito da volta de Jesus, temos falado a respeito do milênio. E às vezes nós ficamos pensando, por que nós devemos compartilhar sobre isso, pastor? Por que não falar de coisas que nós precisamos agora, não é? É porque a necessidade da percepção do reino em que nós estamos envolvidos é muito importante no nosso coração. Quando você sabe do que está adiante, você se prepara. Interessante que muitas pessoas, eles se preparam para muitas coisas incertas na vida, não é? Você se prepara, talvez, para a sua profissão, estudando longamente, prestando concursos, mas você não sabe se vai realmente dar certo. Você se prepara para o casamento, para a família, mas não tem certeza de que tudo vai chegar ao fim. Mas existe uma coisa que é certa: se Jesus não voltar agora, nós morreremos. Se Ele voltar, nós subiremos. Isso é certo, e nós deveríamos nos preparar para isso. Quando nós temos o coração sábio, nós não vivemos de qualquer maneira. E quando nós pensamos e olhamos para a palavra de Deus a respeito da sua volta, nós temos uma percepção espiritual no nosso coração. E isso muda a nossa maneira de viver e ver as coisas. A percepção espiritual, ela é fundamental para que você viva da maneira correta, diante de Deus, agora, entendendo os valores. E nessa manhã, eu quero que o seu coração seja tomado mais uma vez, com o desejo e o anseio pela volta do Senhor, pelo nosso reino com Ele no milênio. Eu quero te ajudar nessa percepção espiritual. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3,
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vocês não estão falando aí que ele vai voltar? Cadê? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós sabemos que muitas pessoas não acreditam, até zombam. Se você vai conversar com os pseudo-intelectuais que tem por aí e falar sobre isso, eles vão dizer que você é apenas um crente tolo, que não estudou, que não sabe o que está falando. Nós sabemos que até mesmo dentro da igreja existem linhas teológicas, como por exemplo os amilenistas, que têm uma percepção completamente natural, que acreditam que quem vai trazer o reino de Deus é o próprio homem, que nós vamos estabelecer o reino aqui, e que tudo é apenas simbólico. Se o milênio é apenas simbólico, então a volta de Jesus também seria simbólica, e não teria nenhum efeito na nossa vida. Nós não cremos nisso. Nós cremos no que está escrito na palavra de Deus, amém? Jesus veio ao mundo pela primeira vez em carne, visivelmente. E quem não confessa que Jesus veio em carne e sangue é anticristo. Mas a segunda vinda, ele virá também visivelmente, não é um símbolo. Ele virá, da primeira vez, ele veio montado num jumentinho, que aponta para a sua humildade, mas agora ele virá no cavalo branco, ele virá em glória, ele virá agora como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para tomar o governo, para tomar o que é seu e reinar por 1000 anos junto com os vencedores. Aleluia! Isso deve encher o nosso coração. Essa deve ser a santa expectativa e perspectiva do nosso coração. Isso é tão poderoso. Por isso é fundamental falarmos desse assunto. Periodicamente, se você perceber, todos os anos há um momento em que o pastor Aloísio ministra sobre isso, porque isso traz saúde espiritual para a igreja. O crente que não tem a dimensão da volta de Jesus no seu coração, ele tem uma fé defeituosa. Eu me lembro de um grande escritor mundial, o John Bevere. Ele esteve aqui, né? E depois ele gravou uma entrevista lá nos Estados Unidos falando da nossa igreja. Interessante que de tudo que ele conversou conosco, a percepção dele é que o que Deus tem feito na videira e na vinha e toda a explosão, é porque ele falou, eles têm uma visão da eternidade, eles têm uma visão sobre os vencedores, eles pensam além da vida aqui, e isso com certeza é uma chave que motiva essa igreja. Foi a percepção daquele homem de Deus, e é mesmo, nós vivemos para edificar a igreja, mas nós também estamos nos preparando para reinar com Cristo. Essa visão é importante, ela traz saúde no seu coração. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, verso 45, olha o que diz, Jesus está falando: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que aconteceu com esse crente? Desse texto, ele perdeu a percepção escatológica da palavra. Ele perdeu isso, e isso é sério. Isso produziu duas coisas terríveis na vida dele. Quando você é um crente e não tem a percepção do que vem pela frente, profeticamente, coisas perigosas podem acontecer na sua fé. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele passou a espancar os seus conservos. Você sabe por que tem muito pastor que sobe no púlpito e bate na igreja? Porque não crê de fato que Jesus está às portas. Muitos líderes de célula espancam irmãos,
porque não tem a percepção de que Jesus está voltando, porque quem sabe que Ele está às portas, duas coisas acontecem no coração dele. Primeiro, temor, porque à medida que tu medires, será medido. Você escolhe como você quer ser medido naquele dia no tribunal de Cristo, com lei ou com graça. Eu quero graça e misericórdia. Então é assim que eu vou tratar os meus irmãos, e eu sei que Ele está voltando. Mas segundo, é que quem está esperando o noivo, ele tem um coração doce, ele tem o Espírito de Cristo, ele lida com os irmãos com a doçura que ele tem recebido por causa desse relacionamento, e é expresso em alguém que ama a sua vinda, amém? Mas a segunda coisa perigosa é que a Bíblia diz que esse servo começou a comer e a beber com ébrios. Você sabe, comer e beber não é pecado na Bíblia. A Bíblia nunca diz que nem mesmo beber é pecado. A Bíblia condena a embriaguez. Por uma questão até, qualquer pessoa de bom senso entende isso, não é? Mas qual que é o problema aqui? Não é que ele estava comendo e bebendo, é que ele estava comendo e bebendo com ébrios. Quando você não tem a percepção de que Jesus está às portas, você começa a se sentar e ter prazer nas rodas de pessoas que não estão nem aí para o reino de Deus. É muito ruim quando você está confortável no meio de ébrios, quando parece que é o seu ambiente, os seus amigos, o mundo, pessoas que não querem andar com Deus, você tem prazer de sentar com eles, significa que o seu coração não está esperando. Mas eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te alertar, para te dizer, ajusta isso, que é tempo disso. Eu estou aqui para te dizer e te mostrar na palavra de Deus, para quebrar o engano da sua cabeça de que Jesus vai demorar. Não, existem partes da palavra de Deus poderosas que nos mostram profeticamente o relógio de Deus hoje. Qual é a hora no relógio de Deus atualmente? Ele está às portas. E hoje eu quero compartilhar apenas 4 eventos que aconteceram na palavra de Deus, que são proféticos e que nos mostram essa revelação. Muitas pessoas têm resistência com essa questão, mas a palavra de Deus ela é tão ampla, ela tem camadas, ela é poderosa, ela pode ser analisada do ponto de vista histórico, ela pode ter uma aplicação pessoal na sua vida, mas ela também é profética, ela é ampla. Nós precisamos ver todos esses aspectos da palavra de Deus. Isso é poderoso, não é? Nós queremos colocar então para você alguns pontos, e nós sabemos que a Bíblia é tremenda, e ela pode nos ajudar a ver isso com muita clareza. Nós queremos eu não quero falar aqui dos anos que estão desde Adão até Jesus. Eu quero me deter hoje com você, para te mostrar o tempo entre a primeira e a segunda volta, na Bíblia, profeticamente. Quais são os sinais proféticos, para nós percebermos quanto tempo, profeticamente, a gente pode perceber na palavra de Deus que vai demorar entre a primeira e a segunda vinda. A Bíblia nos mostra passagens poderosas sobre isso. Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos. E ele faz essa referência justamente no momento em que ele falava que a volta de Jesus parecia demorada. Se essa interpretação está correta, e eu creio que está, então nós precisamos interpretar de uma maneira profética certos eventos da palavra de Deus, que nos mostram que nós estamos no terceiro dia. Em João, no capítulo 2, nós temos o primeiro sinal, mas antes disso, olha o que diz 2 Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Diga comigo, um dia é como 1000 anos. Guarde isso. E 1000 anos é como um dia, essa é a percepção. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então eu quero te mostrar 4 sinais que estão aqui na palavra de Deus. E o primeiro sinal profético está aqui na festa que aconteceu de casamento em Caná da Galileia. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas hoje eu quero te mostrar essa questão profética que está aqui. Lá em João capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: 3 dias depois, diga comigo, 3 dias.
importante você gravar isso. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Vai lá no verso 11, por favor. Olha o que João diz. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Diga, sinais. A Bíblia chama esse milagre de sinal. Ok? Significa que ele não está aqui apenas para contar uma história de um milagre. Ele tem algo mais a falar. Porque senão não era um sinal. Se é um sinal, nós precisamos prestar atenção no que esse sinal quer nos mostrar. É sinal de quê? É uma placa que nos indica algo. Está aqui nesse texto. Nesse primeiro momento, a Bíblia diz, então, nos chama a atenção, que isso aconteceu no terceiro dia. Então, nesse primeiro momento, e o que os irmãos se lembram quando nós falamos de terceiro dia? Isso é unânime a interpretação. O terceiro dia fala de ressurreição, amém? Ressurreição. É quando nós nos encontramos com Jesus no terceiro dia. É nesse dia que o vinho, a água é transformada em vinho. É nesse dia que o Jesus te encontra na sua morte e te dá vida. Que a sua vida muda, que tudo recomeça, que começa um novo tempo em nós, amém, irmãos? Isso é muito poderoso. Esse sinal precisa ser também entendido que se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e o terceiro dia é o dia da ressurreição, significa que os mortos em Cristo ressuscitarão também no terceiro dia. Porque no terceiro dia nós encontramos com Jesus e somos salvos. O dia da sua salvação foi o seu terceiro dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E eu estou aqui para te dizer que os mortos em Cristo vão ressuscitar ao terceiro dia. E um dia é como 1000 anos. E nós estamos no começo do terceiro ano. Ele vem. E quando Ele vier, os mortos ressuscitarão com Ele. Isso é poderoso. Isso está aqui mostrado na palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante, se um dia são 1000 anos, nós estamos no começo do terceiro dia, porque de Jesus até hoje, do ano 70, depois de Cristo, na destruição do templo, nós já temos 2000 anos, nós já estamos no começo do terceiro dia. Aí você pode dizer, pastor, mas pode ser que demore então ainda 1000 anos. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Jesus não ressuscitou no fim do dia. Ele ressuscitou bem cedinho, nas primeiras horas. Nós estamos de manhã no terceiro dia, e eu creio que Ele está às portas. Não será no fim, meu querido, será no começo. A palavra de Deus é poderosa. Nós precisamos atentar para a volta dEle. Se já entramos nesse terceiro milênio, desde a ascensão do Senhor, então isso é um sinal. Nós temos falado insistentemente que Jesus, em todo o tempo, ali em Mateus 24, Ele deixa claro que a figueira, que é Israel, quando florescer, essa é uma geração que verá a sua volta. O Senhor disse que quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, está perto o verão, lá em Mateus 24. Olha o que diz Oséias, capítulo 6, verso 2. Olha essa profecia que poderosa. Depois de 2 dias, diga comigo assim, depois de 2 dias. É uma profecia para Israel. Depois de 2 dias, nos revigorará. E ao terceiro dia, nos levantará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O que é o terceiro dia nesse versículo? Na Bíblia há um princípio, como eu já li para você. De acordo com esse princípio de que um dia é como 1000 anos, nós podemos contar claramente que os primeiros 2 períodos de 2000 anos já aconteceram. E Israel é a grande chave. Desde aquele tempo que o templo foi destruído, os judeus ficaram sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem o templo,
cumprindo a profecia de Oséias. Por 2000 anos, o Estado de Israel deixou de existir. Mas em 1948, como é sabido dos irmãos, de uma maneira impressionante, essa nação volta a existir. Recomeça, é o 3º ano. Deus está trazendo um sinal poderoso de novamente. É incrível como uma língua de 2000 anos volta a ser falada. Não existe atualmente nenhuma nação, nenhuma língua usada que seja milenar, senão os judeus. Só os judeus falam hoje a mesma língua de 2000 anos atrás. Ela foi ressuscitada. Quando aconteceu o movimento sionista, um judeu chamado Eliezer Ben-Gurion, ele era um homem muito rico, e ele se mudou nesse movimento para Israel, e ele querendo restaurar a língua, ele sabia falar o hebraico, e ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não vou conversar com ninguém em outra língua, só em hebraico, nem com a minha mulher. Então, até para ter um casamento bom, ela precisava aprender o hebraico. As pessoas que queriam fazer negócio com ele, tiveram que aprender a língua. E ele forçou a restauração da língua naquele país. E uma língua que tinha parado de ser usada por 2000 anos. Impressionante. Existe uma central em Israel hoje, que é para... Eles existem para pesquisar e criar novas palavras no hebraico que não existiam naquela época. Então, o pastor Luiz conta a história de um irmão que esteve lá, e ele queria comprar um cotonete, mas naquela época não tinha cotonete, que não é uma palavra, inclusive, portuguesa, é americana. No Brasil são hastes flexíveis. Quando você chegar na farmácia, faz um teste. Queria comprar hastes flexíveis. Não vão saber também. Então ele ligou para essa central e perguntou, e eles falaram: nós não temos ainda uma palavra em hebraico para cotonete, o senhor pode continuar usando em inglês, assim que tiver nós vamos te avisar. Isso é uma coisa impressionante, mas no geral a língua toda foi restaurada. É impressionante o que aconteceu ali. Isso é um milagre, isso é um sinal, isso não é normal. A Bíblia diz que quando Israel voltasse a existir, o deserto floresceria. Você vai em Israel hoje, tem pomares inteiro. Eles construíram uma tecnologia de gotejamento e conseguiram levar para o deserto a plantação. É impressionante. O deserto floresceu. Estava na Bíblia, há 2000 anos atrás. Isso é profecia, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Israel é um país tão pequeno, num só dia você corta ele inteiro. Mas é o único país primeiro mundo no Oriente Médio. E em muitos aspectos, muito superior aos Estados Unidos. Quando você vai lá, você fica impressionado. É impressionante como Deus tem colocado, de fato, Israel como um sinal aos nossos olhos. Isso é poderoso, é o verão, é o sol da justiça que está vindo, que está brilhando diante de nós. Em Lucas 21, o Senhor nos deu um outro sinal profético sobre Israel, dizendo que quando o tempo dos gentios terminasse, ela seria pisada novamente. Isso é um sinal da sua volta. Olha o verso 20 de Lucas 21. Lucas capítulo 21, verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, e serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Essa profecia aconteceu sobre a destruição do templo, o que aconteceu no ano 70 pelo general Tito. E a Bíblia claramente nos mostra, e aqui Jesus está tendo um olhar profético do mundo, e nós devemos ter também. Nesse momento os judeus são espalhados para as nações. Jesus profetizou, e isso aconteceu. Mas agora, eles estão voltando. A
partir de 1948 começa um retorno dos judeus de todas as partes do mundo, estão voltando para lá. É interessante que, por que eu tenho que ter uma visão profética? Porque, veja, quando você se lembra, por exemplo, do sonho da estátua de Nabucodonosor, que representava as nações, os impérios que aconteceram no mundo, a Bíblia diz que teve um momento que uma grande pedra caiu sobre ela, e virou um montão, e depois foi esquecido. Olha para cá, quando Jesus vier, Ele é a pedra, e essas nações não serão mais lembradas, porque o reino de Deus será absoluto. Isso é percepção profética. Jesus estava falando disso. É preciso olhar profeticamente para não ter o seu coração preso nas coisas do mundo. Não se prenda aqui. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, querido. Não tenha o seu coração nas coisas desse mundo. Tenha o seu coração naquilo que há de vir, que é eterno, e é para onde você está indo. Ajuste o seu coração. O Senhor diz que depois da destruição do templo, eles seriam espalhados para todas as nações. Foi a diáspora. E depois diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o tempo se cumprisse. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém se torna novamente a capital dos judeus. O tempo dos gentios encerra. A profecia volta a acontecer. Não se cumpriu completamente, porque ainda falta ser tomado o lugar do templo, onde está a mesquita da cúpula dourada. Mas acredite em mim, em algum momento vai acontecer. Provavelmente já dentro dos 7 anos da aliança que Satanás fará com, o anticristo fará com Israel, vai quebrar no meio. Nessa altura o templo já estará reconstruído, 3 anos e meio de grande tribulação, e o Senhor vem para assumir o seu governo. É um sinal, está diante de nós, está aqui na palavra de Deus. Os judeus retornam para a sua terra. São sinais inegáveis da volta do Senhor, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós estamos entrando no 3º dia, e eu estou aqui nesta manhã para te convidar. Prepare-se, porque a festa das bodas do Cordeiro está chegando. Ele vem buscar sua noiva. Aleluia. Que seu coração se prepare. Você já viu quando vai acontecer casamento na família? Há uma movimentação, um preparo enorme, não é? Se a família inteira se prepara para o casamento, imagina a noiva. Lembra, você é a noiva. O noivo está às portas. Prepare as suas vestes de justiça, olhando para a cruz, para a obra dele, não para você, porque essa é a condição do vencedor. Aleluia. Aqueles que amam a sua vinda. Tudo isso vai acontecer já nesse 3º dia profético. Quando a gente toma, por exemplo, a vida de Davi, profeticamente, nós estamos vivendo esse mesmo dia hoje. Davi já tinha sido ungido rei, sim ou não? Mas no primeiro momento não estava reinando. A Bíblia diz que ele estava escondido nas cavernas, mas a Bíblia diz que aqueles endividados, amargurados de espírito, angustiados, vinham até ele. Mesmo ele não estando lá no trono, ele já tinha sido ungido rei, e um povo vinha até ele. O que aconteceu quando ele assume de fato o trono? Aqueles homens que vinham até ele, enquanto ele ainda não estava governando no trono, se tornaram depois os seus ministros. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus é o rei. Ele ainda não está no seu trono milenar e eterno, mas Ele vem. Hoje nós somos esses amargurados que temos vindo ao Senhor para ser consolado pelo nosso Davi. E quando Ele vier, esses que têm vindo a Ele serão aqueles que governarão por 1000 anos com Ele. Aleluia! Você e eu, alegre o seu coração, porque nós temos participado disso. O Senhor disse aos seus discípulos que por eles estarem participando das suas aflições, eles também se sentariam em tronos para reinar. Lucas capítulo 22, verso 28 diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele virá, Ele sentará no seu trono, e nós estaremos com Ele.
Muito bem, preste atenção. O primeiro sinal que você precisa saber então, da volta de Jesus, é que ela será no terceiro dia. O terceiro milênio profético, que está começando a se cumprir. Eu sei que muitos rejeitam isso, mas a palavra de Deus é tremenda. E esse é o aspecto profético. A festa aconteceu no terceiro dia. O milagre aconteceu no terceiro dia. Ele é um sinal. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vai voltar ao terceiro dia. E os mortos em Cristo ressuscitarão com Ele no terceiro dia. Ele ressuscitou no começo do terceiro dia. Nós estamos no começo do terceiro dia. E nós cremos que Ele está às portas. E esse é um sinal profético. Quantos podem dizer glória a Deus? Você crê nisso? Seu coração testifica o que eu estou falando? Avalie dentro de você. Perceba o Espírito. Você não precisa se preocupar, não é uma questão do que eu estou falando, é do que o Espírito está testificando dentro de você. Eu falo disso, eu medito nisso, eu oro sobre isso, meu coração queima. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas podemos perceber o momento e ajustar o nosso coração. O segundo sinal que eu quero mostrar para você, profético, é a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 30. A Bíblia diz: Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aleluia. No dia seguinte tirou 2 denários, diga 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Deixou 2 dias pago, porque no terceiro ele mesmo vem cuidar. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Lá na cruz os 2 dias foram pagos, mas se prepare, porque Ele vem cuidar de você pessoalmente. Aleluia. Isso é poderoso, que a palavra de Deus nos mostra. Nós sabemos que o Senhor tinha a intenção, obviamente, de expor a hipocrisia dos fariseus, mas no sentido alegórico desse texto, nós podemos perceber profeticamente cada personagem que está aqui relacionado. A Bíblia nos mostra claramente. Aqui está acontecendo então uma história. Essa estrada de Jericó até então, para onde eles estavam indo, era um percurso aproximadamente de 30 quilômetros. É uma descida de 1000 metros, né? Jerusalém é uma cidade da bênção, mas Jericó é o lugar da maldição, onde Josué amaldiçoou a cidade, e eles estavam então indo para aquele lugar. A palavra de Deus é poderosa e nos mostra isso. Nós podemos perceber aquele viajante, ele é um símbolo do homem sem Deus. O homem sem Deus é o homem que foi assaltado pelo diabo. É um homem que está caído à beira do caminho, sem condições de se defender a si mesmo. Nenhum homem é capaz de lidar no seu próprio braço com o ataque do diabo na vida dele. Todo homem é esse samaritano que está caído, porque foi atingido pelo pecado, foi atingido pelo diabo, está jogado no canto, não pode lidar por si mesmo. Não caia nesse engano, meu querido. Nenhum homem é capaz de dar conta de si mesmo no próprio braço. É preciso que alguém venha te socorrer. Essa é a história do homem. Está aqui, todo homem está perdido. É esse viajante nesse mundo caído que jaz no maligno. Todo homem é um viajante que está passando por aqui, nessa estrada, e que foi atingido pelo pecado e pelo diabo, e que está passando angústias, tristeza, depressão, decepção, traição, insegurança, incertezas. Os homens são roubados e espancados pelo diabo. A sua própria força,
a sua própria inteligência não pode te guardar das súbitas investidas de Satanás. Aquele homem simboliza os feridos, os oprimidos. Ele não tinha como resolver o seu próprio problema, e Jesus disse que o homem foi deixado meio morto. Ele só podia esperar pela compaixão de alguém, e a primeira pessoa que passa é o sacerdote. O sacerdote simboliza a lei, mas a lei é impotente para resolver o problema do homem. Ele não sabia se estava morto, o sacerdote estava descendo para cumprir as suas obrigações religiosas, mas para saber se aquele homem estava morto, ele teria que tocar nele, mas se o sacerdote tocasse no morto, ele ficava cerimonialmente impuro. Então, em nome da religião, ele não podia tocar. A lei pode dizer que alguém está morto, mas não pode dar vida para o morto. Aquele homem passou reto, porque ele representava a lei. Ele viu a situação, mas não pôde ministrar vida. O sacerdote aqui representa a perfeita indiferença. Ele está caído, aquele homem está caído na estrada. A Bíblia diz que aquele sacerdote passou pelo outro lado da estrada. Nós precisamos ter muito cuidado com o outro lado do caminho. O outro lado do caminho significa a indiferença no coração. É quando você vê tudo que está acontecendo e o seu coração não se toca, não é tocado, é indiferente. Olha, sempre que eu atendo aqui na igreja, eu faço com frequência, a gente não conta, mas eu digo para você, muitas vezes, além de chorar com os irmãos na hora da oração final do aconselhamento, alguns vão embora, eu tenho que pedir para o secretário esperar um pouquinho para o próximo entrar, que eu tenho que terminar de chorar no banheiro, porque o meu coração é tocado pela causa do outro, mas não é porque eu sou bom não, é porque o Espírito de Deus se move, quando você não é indiferente àqueles que estão sofrendo ao seu lado. Mas a lei, ela é fria, a lei apenas diz, está errado, não importa, ela apenas condena, ela apenas acusa. Outro dia eu ouvi alguém bravo com os hipócritas, eu entendo, mas você sabe, a Bíblia fala que de fato Jesus odeia a hipocrisia, sim ou não? Mas eu acho que ele odeia a hipocrisia porque ele ama até os hipócritas. E nós devemos ter muito cuidado para não pregar a graça e ter o espírito da lei. Às vezes nós falamos da graça, mas nosso espírito é legalista, é frio, é condenador. Aquele homem não pôde ajudar, porque ele era religioso, que significa na verdade o segundo, que é o levita. O levita aponta para a religiosidade. O levita, eles eram os responsáveis para cuidar das coisas do templo. Então eram eles que cuidavam da manutenção das coisas que estavam lá. Eram bons religiosos, lidavam com as coisas, não lidavam com gente. A Bíblia diz que esse levita também passou de lado. A religião, ela é impotente para ajudar o homem caído do lado da estrada, porque ela coisifica as pessoas, ela não se importa com o coração do homem ferido, ela se importa em fazer coisas. O levita são aqueles irmãos que o coração deles está no fazer, não no crer, né? O coração dele não é como o coração do Senhor, que cuida das pessoas. Estão mais preocupados em construir o prédio do que edificar a igreja. A igreja é feita de gente, querido. Pessoas indiferentes a células, a liderança de célula, abrir sua casa, se envolver. Não, eu vou lá, eu ajudo. O que tem que fazer lá na igreja? Eu ajudo. Mas envolver com um negócio de célula, gente lá em casa, discipulado, não, isso aí eu estou fora. É levita. Mas que nesses dias o Espírito de Deus ganhe o seu coração. Que mais importante é o samaritano caído do que o prédio construído. Seu coração de Jesus estava aqui sendo colocado. Estão preocupados com a coisa errada. Aqueles que viajam no outro lado da estrada são aqueles que tiraram a cruz do Evangelho.
Eles não se identificam com os sofrimentos de Cristo. E o samaritano é o terceiro personagem. O samaritano aponta para o próprio Cristo. O samaritano, nós podemos ver a expressão do Senhor. A Bíblia fala que ele chegou onde aquele homem estava e teve compaixão dele. Ele nem quis saber se o homem era judeu ou samaritano. Ele não perguntou qual era o seu pecado para depois ajudá-lo, qual era o seu problema. Não, ele chegou até ali. Os judeus não tinham negócios com os samaritanos, mas esse samaritano teve compaixão daquele que vivia em inimizade com ele e o odiava. Olha para cá, querido, nós éramos inimigos de Deus, mas ele veio nos socorrer. Apesar da nossa inimizade, do nosso pecado, Jesus, como samaritano, ele veio e estendeu a mão para mim e para você, para nos salvar, para nos socorrer. Como ele, Cristo, veio para onde o homem estava. Ele veio para ser Emanuel, Deus conosco no nosso meio. Nós éramos aquele homem, tínhamos sido despojados pelo diabo, estávamos feridos, mas ele veio ao nosso encontro. Um dia ele te encontrou lá na beira da estrada, quando você nem sequer buscava ele, por causa do seu amor e do seu coração, da sua compaixão. Nunca poderíamos ir até ele. Não foste vós que me encontraste, eu te encontrei. Eu te busquei quando você estava perdido. Ele teve compaixão de nós. O texto diz que o samaritano se compadeceu do homem, e Cristo nos amou e se entregou por nós. A sua compaixão não era porque nós éramos gente boa, não é porque nós merecíamos. Ele se compadeceu por causa da sua graça, por causa do seu amor. Isso está claro aqui na palavra de Deus. Aquele samaritano nada mais fez do que ajudar o seu próprio inimigo. O Senhor nos salvou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Hoje, assim como os judeus odiavam os samaritanos, o homem lá fora odeia Cristo, zomba dele, mas mesmo assim, ele perdoa e vem salvar. O coração dele é esse, porque nós ainda vivemos os dias da graça. O samaritano atou as feridas. A Bíblia diz que colocou vinho e azeite. Quando Jesus nos encontra, ele nos cura com o seu sangue, que aponta para o vinho. Toda a obra da nossa salvação está com base no seu sangue. O vinho que nós vamos tomar à ceia hoje é o sangue da nova aliança. Amém? E a Bíblia diz que ele colocou vinho naquele homem, porque ele é antisséptico, não é? Que fala do sangue que te lava, que te purifica. Mas também, quando ele vem nos encontrar, ele traz a vida que está no vinho. A alegria volta, a vida volta, a depressão vai embora. E a Bíblia diz que ele passou óleo. O óleo é o Espírito Santo que nos é dado na hora que ele nos encontra, para que nós possamos viver por meio dele a partir de agora e ser suprido com ele. Essa é a obra poderosa do Senhor. Cristo nos levou. Agora aqui, algo muito precioso, que a Bíblia diz que aquele samaritano pegou aquele homem e levou ele para uma estalagem. Existem muitas pessoas caídas na beira da estrada, como esse samaritano. Nós precisamos levá-los para a hospedaria. A igreja é esse lugar. Eu louvo a Deus, porque no dia em que o Senhor me encontrou, Ele me incluiu na sua igreja. Ele falou: eu venho, enquanto isso, fica na minha hospedaria, fica no meio do meu povo. Eu preciso falar uma coisa com muito amor e carinho para você: não deixe de congregar. A igreja é a hospedaria nos 2 dias. Ele vem para nos levar para casa, mas enquanto isso, estejamos juntos nessa hospedaria. Aqui é o lugar de ser cuidado. Participar da igreja não é vir no culto simplesmente, é mais do que isso, é vir também, mas é também estar vinculado com os irmãos, é ter irmãos que estão do nosso lado, é ter discípulos que estão abaixo, nós estamos cuidando, é ter discipulador que está acima nos guardando, nos ajudando, nos fazendo caminhar juntos nessa hospedagem maravilhosa que é a casa de Deus, hoje a sua igreja.
A Bíblia diz que aqui está o aspecto profético da parábola. O samaritano deixou o suficiente para cuidar do homem por 2 dias. Um denário era o salário de um dia, de um trabalhador. Mas era também o custo de um dia de comida e abrigo necessário. Apesar de não dizer claramente, a parábola mostra que o homem estava planejando em voltar no 3º dia, porque ele falou: eu vou deixar 2 dias pago, e quando eu voltar eu cuido dele. Ou seja, ele voltaria no 3º dia. Jesus pagou os 2 dias lá na cruz. No 3º dia ele vem nos buscar. O seu suprimento foi 2 denários, suficiente para os 2 dias, porque ele mesmo vai vir nos cuidar completamente. Nós estamos hoje no 3º dia, por isso nós temos um coração cheio de esperança, que a promessa vai se cumprir. Ele está voltando para te buscar, e Ele mesmo vai cuidar de você, pessoalmente. O 3º e penúltimo sinal profético de que Jesus está voltando é o sinal de Jonas. Jonas. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Diga sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Profeticamente, todo mundo conhece a história de Jonas na barriga do peixe. Desde pequeno é a história favorita das crianças, né? Elas pedem para contar 10 vezes repetidamente, porque realmente é incrível. Jonas representa Israel, porque Jonas foi enviado para pregar para os ninivitas, ímpios. Mas ele se negou, porque ele disse: não vou, porque vai que eu vou pregar lá e eles se convertem. Coração duro. E a Bíblia diz que ele estava então fugindo de Deus. Os judeus foram enviados para pregar para os gentios, mas se recusaram, porque negaram Jesus e fugiram dele. E a Bíblia diz que então aconteceu uma tempestade terrível no meio do mar, e Jonas estava dormindo o sono da indiferença, fugindo, e todos os marinheiros começaram a clamar ao seu Deus. E eles acordaram Jonas e disseram: clame ao seu também. E Jonas falou: não, o problema sou eu, me joguem no mar e tudo vai ser resolvido. Eles ficaram aflitos com aquilo, continuaram clamando, mas viram que não ia ter jeito, e jogaram então Jonas no mar, e a tempestade cessou. E a Bíblia fala que aqueles homens temeram ao Deus do Jonas. Não é impressionante isso? Olha o que diz Jonas 1,16, a Bíblia diz aqui: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, porque Jonas se negou a pregar para os ninivitas, e fugiu. Aqueles homens gentios creram no Senhor, porque os judeus negaram a Jesus, nós fomos salvos. A Bíblia fala que ele foi jogado ao mar. Na Bíblia, o mar são as nações. No momento em que os judeus rejeitam Jesus, eles são jogados para as nações, e por 2000 anos são espalhados. Nesse momento, os gentios, que somos nós, passamos a crer no Deus dos judeus, e ele se torna o nosso Deus. Quem está me entendendo? A visão profética é clara. A Bíblia diz que no 3º dia, Jonas é vomitado da boca do peixe, jogado de volta na terra. No 3º dia, os judeus estão sendo devolvidos para a sua terra. Deus está trazendo eles de volta, porque no 3º dia eles serão ajuntados. Isso é poderoso. Por causa da desobediência de Israel, os gentios vieram a crer. Isso é poderoso. Jonas ficou ali nesse tempo,
Por 2000 anos Israel esteve disperso entre as nações, mas no terceiro dia eles voltaram para a sua terra. E no milênio serão os sacerdotes, que vão pregar para as nações que estarão aí. O Senhor ressuscitou no terceiro dia. Jesus disse que o sinal de Jonas é o sinal da ressurreição. E foi no terceiro dia que tudo isso aconteceu. E eu creio que nós também, aqueles que já morreram, ressuscitarão com Ele. Isso é um sinal poderoso. E o último sinal que eu quero colocar para você antes de nós tomarmos a ceia, os irmãos do louvor podem vir, é o sinal dos samaritanos. Coloca para mim João capítulo 4, verso 1. Eu estou te mostrando na palavra de Deus, profeticamente, o relógio de Deus para a segunda volta de Jesus. E o meu desejo é que o seu coração não esteja nas coisas dessa vida, mas esteja se preparando, porque Ele vem te buscar. Seu coração hoje esteja no lugar correto, com a perspectiva correta. João 4, verso 1 diz: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu pedi para colocar um mapa, não sei se está aí, se é possível, só para você ter uma noção da onde que Jesus estava. Ele deixou a Judeia, que está lá no sul do país, em direção à Galiléia, que está no norte, Samaria está no meio. Os judeus, não sei se vocês vão achar, né? Vamos ver, olha para cá. Os judeus não passavam nas terras de Samaria, porque os samaritanos eram gentios que queriam ser judeus, porque eles casaram misturados, mas os judeus não os aceitavam e tinham eles como malditos. Então, quando um judeu fazia esse trajeto da Judeia para a Galiléia, aqui, amplia aí para mim, para ver se dá para os irmãos verem. A Judeia está embaixo de verde, está vendo? Apaga a luz aí, por favor, um minutinho, alguém, e amplia o mapa, só para os irmãos terem uma noção. A Judeia está aí nessa parte verde, aí a laranjada está Samaria, e a Galiléia está lá em cima, está vendo? Deixa aí, está bom assim. Então, quando um judeu saía da Judeia para a Galiléia, ele não passava, está vendo do lado do Rio Jordão? Eles cruzavam o rio para o lado de lá, passavam reto, depois cruzavam o rio de volta para não entrar na terra. Que coisa terrível, né? Mas a Bíblia diz que Jesus tinha que passar em Samaria. Não é que esse não era o caminho normal de um judeu, mas ele tinha que passar, porque ele tinha que encontrar uma mulher lá. Ele tinha um encontro com o pecador. Pode acender as luzes, pode voltar para cá. Veja, ele tinha um encontro com uma mulher pecadora na beira da fonte de Jacó, o suplantador. No capítulo 3 de João, Jesus se encontra com um religioso chamado Nicodemos, de noite, mas ele não se apresenta como Messias. Mas ao meio-dia, no capítulo 4, ele diz para aquela mulher: sou eu que falo contigo. Ele se revela a ela. Ele se revela a ela. Aquela mulher estava com sede de uma água normal, mas ele veio para dar a água que sacia a nossa sede. Nós também éramos essa mulher samaritana. Jesus não podia, como um judeu, nos encontrar, mas ele se fez homem e veio matar a nossa sede. Ele veio se encontrar conosco. E isso é poderoso. Quando a Bíblia diz que quando aquela mulher ouviu isso, ela foi e chamou aquela cidade inteira, e eles creram no Senhor como o verdadeiro Salvador do mundo. Jesus, por um momento, deixou o caminho dos judeus para entrar no nosso caminho, para encontrar você e eu, para matar a nossa sede. E porque Ele nos encontrou, milhares e milhões têm sido trazidos até Ele também. Mas é interessante, pastor, aonde que está o ponto profético? Em João no capítulo 4, olha o verso 40.
João 4,40, coloca aí para mim, irmão, por favor. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. Presta atenção, ele estava na Judéia, território judeu, e estava indo para Galiléia, que são os judeus pobres, mais simples. O caminho dele era dos judeus para os judeus, mas ele agora entra na terra dos gentios. E os gentios falam para ele: fica aqui com a gente 2 dias, depois você volta para a terra dos judeus. E por 2 dias ele ficou com os gentios, mas no 3º dia ele voltou para encontrar o povo judeu. Por 2 dias o Senhor tem estado conosco e nós fomos salvos, mas no 3º dia ele vem restaurar, ele vem buscar o remanescente de Israel. Por 2 dias ele está conosco, mas ele está para voltar. No 3º dia ele vai restaurar o seu povo, que também Israel é e precisa ser salvo, e os judeus que o reconhecerem serão alcançados. Isso é um sinal profético de que o Senhor está às portas. E nessa manhã, aqui ou na sua casa, eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu quero dizer para você que eu te apresentei 4 sinais proféticos da palavra de Deus do 3º dia. Para Deus, um dia é como 1000 anos. De Jesus até hoje, já se passaram 2000 anos. Nós estamos no começo do 3º dia. É de manhã cedinho. Ele ressuscitou na manhã do 3º dia. Eu creio que Ele vai voltar na manhã do 3º dia. E que o nosso coração nessa manhã seja tomado dessa santa esperança e expectativa de que Ele está às portas. Antes dos servos entregarem a ceia, por um instante eu queria cantar uma canção com você. Eu gostaria que você deixasse o Espírito de Deus ganhar o seu coração hoje, nessa perspectiva escatológica da palavra de Deus. O Espírito de Deus está nos abrindo os olhos nesses dias, para dizer que Ele vem e está nos chamando a tirar o coração das coisas do mundo e levar o nosso coração para as coisas do céu. A noiva é aquela que está esperando o noivo. Os vencedores são aqueles que amam a sua vinda. E que nessa manhã, enquanto nós cantamos, o Senhor possa conquistar o seu coração, através do seu amor que já foi derramado em você. Fala para Ele: Senhor, eu quero ter o meu coração no céu. Me ajuda a ser livre das coisas daqui, que produzem tanta ansiedade. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo, o noivo que vem. Erga suas mãos para Ele. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Deus Jesus vem buscar a sua noiva.